Ô povo de Deus, boa noite, glória a Deus. Estava meditando aqui na Bíblia e eu vi umas palavras aqui que eu até já li elas, mas às vezes a gente passa por cima de algumas bênçãos e não vê, né? Então aqui eu abri a Bíblia em Gênesis, capítulo 22. E tem um homem de muita fé aqui, né? Eu sei que você também tem fé, né? Eu sei que tem muita gente que quer prosperar. Tem muita gente que quer prosperar, mas tem medo, né? E o medo faz com que a gente recolha os nossos sonhos, nossos desejos. Então, se você quer prosperar em todos os ramos, hotelaria, restaurante, Uber, táxi, até um amigo que eu tenho ali que vende mandioca, ele está prosperando com o carrinho dele. É o carrinho de mão que ele tem aqui, bem na esquina, aqui entre a Pio 11 e a Diógenes. Ele está prosperando, devagarzinho, daqui a um dia ele está com uma quitanda. Eu sempre que eu passo lá, eu dou um incentivo para ele na palavra, né? Porque se você tiver medo, você não vai prosperar nunca. Ah, mas aquele empreendimento que eu fui lá conversar é muito dinheiro, é muito caro, acho que eu não vou conseguir pagar o aluguel. Então, mano, você está com medo? Você está com medo, você não pode ter medo, você não pode ter medo. E outra coisa, se você teme a Deus, Deus ele não é um Deus religioso. Se você tiver um pensamento assim, que nem o meu, vamos supor, que nem o meu, e você voltar lá atrás, quando o Brasil não era nada, aqui no Brasil começou a chegar turco, português, japonês. Você vê, a maioria dos feirantes é japonês. A maioria dos donos de padaria é tudo português, turco. Eles vieram e arriscaram. Então hoje eles têm casas alugadas, prédio, tem box no Ceasa, tem box nos Mercadão, porque eles saíram da cidade deles. Falaram, pô, cá estamos no Brasil, então vamos investir. Uns investiram em tecelagem, outros em feira e venceram. Aí você está aqui com o prato na mão e não consegue, aí é complicado, né? Mas antes da palavra eu estou orando aqui, ó, por Thelma Gomes Galiza, Frank dos Santos Doréia, Wagner Braga, Júlio Braga, Pedro Braga, Bismarck, esse é meu irmão, Bismarck, esposa, filha, familiares e funcionários, Orlando, Marcelo, Ricardo Carlos dos Santos, Ednei dos Santos, Raimundo Carlos dos Santos, Amanda, Melissa, Priscila, Rafael, Marlene, Valdélia, Andresa, Rose, Andréia, família Doréia, advogada Thelma Cristina, Cícero Torres, Totonho, Paulinho, Fábio Leal dos Santos, Edson Leal dos Santos, seu Oswaldo empresário, um grande amigo meu também. Glória a Deus, hein? Tem aqui o Oswaldo, meu primo. É um orelhinha, mas se ele continuar firme, ele vai chegar lá. Tem a lanchonete do Garotão, a esposa, os filhos, os funcionários. Glória a Deus. Tem também aqui o Maurício Braga. Tem o Arribamar e Família. Um outro amigo também, gente boa. Tem um outro taxista aqui, o André. Ô André, um abraço, André. André, olha, ser motorista de táxi é gentileza, né? Mas quando se tem Deus no coração, André, e temos sonhos, corra atrás do seu sonho. Eu vi você hoje, eu estava sentado na muretinha ali, do lado do ponto de táxi. E você passou, você poderia ter passado direto, mas você pôs a mão para fora e me cumprimentou. Então, glória a Deus. Você é um abençoado. Continua assim e você vai prosperar. Tem também o Gladson e família, tem seu Germano, Dona Rosa, tem o Carlos Sansão, tem o Afonso, tem o Hélice e a Maria, tem o Edmilson, tem o pastor João Henrique Palharim, tem o missionário R.R. Soares, tem o pastor Ideraldo Palharim, tem o pastor Luiz Boy, pastor Alexandre, bispo Diego Coutinho, bispo Carlos Quintanilha, bispo Tairone, bispo Luiz Casalec, bispo Enior,
Bispo Josivaldo Batista, Bispo Andrade, Pastor Paulo, Pastora Aline Barros, Pastor Éder Soares, Pastor Lucas, Irmã Miriam, Daniel, Keila, Pastor Gilton Dourado, Valdir, Zurita, Maria Baiana e família, Gil Iado. Tem o seu Rubens trabalha ali no shopping ali, ó. No shopping, um amigão. Continua, seu Rubens, continua que Deus vai abençoar o senhor. Quando você estiver na igreja, que o senhor vai, presta atenção no que o homem de Deus está lá pregando do púlpito, seu Rubens. Porque é importante, né? Porque as bênçãos, as lutas que nós temos na nossa vida, quando nós estamos dentro da igreja, ela vem pelo ouvir. O que ele pregar, para cada um dos ouvintes, que são as ovelhas de Deus, vai entrar em cima da necessidade que a pessoa está passando. E é isso aí, seu Rubens. Continua na batalha que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Glória a Deus. Tem a dona Josefa e família, tem o Jaime, a Anice, o Zé, o Gilmar, o Juvenal, a Célia, a Leonice, tem a Tânia, tem o marido, tem a missionária Neuza, tem a Ana Joel, Adigudes, Fabrício, Érica, Emanuele, Bianca e Gael. Tem o Dr. Galiano, médico de olhos, tem o Lagoa e o Moisés, que são pai e filhos, tem o pastor Rogério, tem o pastor Raimundo Santana, tem o Djalma e família, Landinho e família, tem o Dai e família, tem um irmão lá da Rua 11, lá na Zona Sul. O Raimundo conhece ele. Ele é filho do Guilherme. Tem o Aires, tem o Paulão, Chicão, Terezinha, tem o Nilson, tem o Rogério, tem a Anicinha, tem o Arthurzinho, tem a Bel, tem a Obreira Matilde, tem seu Farias, Marcelo, tem os senhores e senhoras que estão nos asilos. Aqui no nosso derredor mesmo, tem muito asilo aqui em cima, aqui, ó. Uma visitinha lá não custa para ninguém, né? Uma visitinha no domingo, sabe? Você deixar de jogar aquele futebol e ir num asilo ver os velhinhos, porque os filhos abandonaram eles lá. Então, temos que fazer a nossa parte, né? E os índios, né? Mas não pode, os índios, é uma luta tão grande que eles têm, né? Com o governo para demarcar terra, né? Aí chega uma madeireira lá, uma madeireira enviada por um senador da República, ou pelo presidente, e começa a cortar as árvores em território indígena. Aí o índio vai dar uma flechada nele, o índio é culpado, sendo que quando o Cabral pensou em descobrir o Brasil, os índios já estavam aqui. Mas Deus é com eles. Glória a Deus. Aleluia. E também estou orando aqui pela Vilma, o filho, a nora, Dr. Yuri, psiquiatra do SUS, o Zé Adilson, o japonês pedreiro, o Zé Roberto, faxineiro do 2001, e o presidente do YouTube, seus funcionários, sua família. Deus há de prosperar o senhor, viu? Eu sei que esses vídeos que passa, tudo, o senhor, um pedacinho, um dos seus funcionários passa para o senhor. Eu abençoo o senhor em nome de Jesus. Que o YouTube venha prosperar. Glória a Deus. Venho orando pelo apóstolo Valdemiro Santiago, pela bispa Francileia, todos os seus bispos, pastores, pastoras, missionárias, obreiros, obreiras, ajudadores da obra. Glória a Deus. E um casal que mora próximo de mim aqui, ele foi curado de epilepsia. Você vê que a epilepsia é difícil de ser curada, né? Um dia foi o dia que eu fui no monte. Fui no monte, estava um dia meio frio, garoando. Aí quando eu apontei ali no final da Pio 11, de longe, ele vende bijuteria na porta da casa dele. E tem a lanchonete do garotão colada do lado. Aí de repente, de longe, quando eu ia passando em frente à padaria Carla, eu só vi o pacote cair no chão, assim, ele caiu que nem banana no chão. Poft! E começou a babar. E eu olhei para um lado, olhei para o outro, não tinha um pé de gente na rua. Estava aberta a lanchonete. Aí quando eu cheguei perto dele, apareceu lá um conhecido dele que estava no bar. E levantou ele, aí a mulher dele já trouxe um travesseiro.
Aí eu falei, eu tinha acabado de vir do monte. Aí eu peguei a minha mão esquerda, coloquei na careca dele, que estava suando frio a careca dele. E só falei, Jesus, cura ele porque eu não posso fazer nada. Só isso, mais nada. Aí ele olhou para mim na hora assustado, ele olhou assustado para mim. Quando eu falei, Jesus cura ele. Nunca mais ele teve epilepsia, foi curado. Glória a Deus, né? Foi Deus que curou ele, eu não fiz nada. Aí, agora esses dias atrás, uns 15 dias atrás, a mulher dele foi internada no hospital. E ele falou, ó, tão cedo a minha mulher não vai voltar. Aí eu falei, eu e a minha esposa vamos orar para que ela saia do hospital. E eu comecei a orar, né? O nome dela é Rosimeire. E acho que uns 4 dias atrás, né? Depois de 15 dias, eu passei lá. Aí eu fui cumprimentar ele, falei, e a sua esposa, como é que tá? Aí ele falou, olha ela aí, ó. Ela estava sentada no portão. Deus trouxe ela de volta para ele. E os dois agora estão juntos e felizes. Isso tudo é para a honra e glória de Deus. Então nós temos que agir pela fé e acreditar em Deus. Porque se você não acreditar em Deus, empresário, pai de família, motorista de táxi, de Uber, o meu amigo que vende mandioca ali na esquina que está prosperando, você tem que acreditar. Se você entrar no empreendimento sem acreditar, você já entra rendido. Já entra rendido. Então, se você não arriscar, você não vai prosperar. Um homem aqui de Deus que prosperou, porque ele acreditava em Deus. É Gênesis capítulo 22, versículo... É o 22, versículo 4. Está escrito assim, ó. No terceiro dia de viagem, eu vou ler do começo, para vocês entenderem. Deus prova Abraão. É como se Deus estivesse provando você e estivesse provando a minha fé. Deus prova Abraão. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto. Olha, ó a fé do Abraão, hein? Sacrifica-lhe como holocausto um dos montes que lhe indicarei. Ó a fé do homem, como é que foi? Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos, e Isaque seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Deus indica restaurante, ponto de táxis, como é que fala? Padarias, o cidadão entrar e investir, porque Deus está na frente, e o cidadão fica pensando, poxa, será que eu vou, será que eu não vou? Você está rendido, então você não acredita em Deus. Tem que acreditar. Continuando aqui. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar onde, um lugar ao longe. Disse ele a seu servo, presta atenção, que às vezes você lê a palavra, ou às vezes você está dentro da igreja, o pastor prega a palavra, a bênção vem e você deixa escapar. Presta atenção, está aqui a bênção, quer ver? No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Ele viu de longe onde era o monte, porque ele ia sacrificar o bem maior que ele tinha. O Abraão demorou 100 anos para ter um filho. 100 anos. E a Sara tinha 90. Aí ele, poxa, meu único filho, mas Deus é Deus. Eu vou fazer o que Deus pediu.
Glória a Deus, hein? Disse ele a seus... Ó que forte aqui, ó. Disse ele a seu servo: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e a bênção. Eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos a Deus, voltaremos. Ele estava com medo de sacrificar o filho? Estava. Mas Deus falou no coração dele. Deus usou a própria boca dele para dizer para os dois servos dele esperar que ele ia até o monte com o menino, que é o Isaac, adorar a Deus e ia voltar. Então, às vezes, você tem a condição financeira, é pouca, mas Deus é maior. Aparece a chance de você prosperar e você ficar com o pé atrás. E eu digo para você, Deus é maior. Deus não é filho do homem para que minta. Então, se Deus propôs no seu coração e aparecer um negócio, entra, mas com Deus na frente. E outra coisa, quando prometeres algo a Deus, melhor que não prometa. O próprio Deus fala aqui na Bíblia. Melhor que não prometa do que prometer e não cumprir. Você quer ver um exemplo? Ananias e Safira. Ananias e Safira tinham um grande terreno para vender, né? Mas eles não estavam conseguindo vender. Só que aí eles resolveram ir até os discípulos. Chegaram lá, estava Pedro, estava o João. Aí eles falaram: ó, Pedro, João, nós temos um grande terreno para vender, mas o preço lá é muito... O lugar é muito árido. Nós não vamos ter como vender. Aí Pedro falou assim: é o seguinte, eu vou orar a Deus e vocês vão vender a terra. Pedro não pediu nada. Nada. Foram Ananias, o marido, e a mulher Safira que prometeram. Olha, Pedro, João, se nós vender aquele terreno, metade do dinheiro nós vamos trazer aqui e colocar no gasofilácio. Prometeram. Quando chegaram lá já tinha compradores. Um querendo dar mais que o outro. Venderam por um dinheiro absurdo na época. Muitos denários. Mas aí pintou o orgulho, né? Poxa, ô Ananias, meu marido, nossa, olha quanto dinheiro. Poxa, ô Safira, é muito dinheiro. Poxa, mas nós prometemos lá para o Pedro, para os discípulos de Deus, que ia orar por nós, que nós iríamos dar a metade. Aí vem a ganância. Ah, bom, aqui só está nós dois. E o dinheiro. Se nós falar que nós vendemos por tanto e chega lá com uma oferta e dá para eles, nós estamos sossegados. Ah, Deus estava do lado. Deus estava do lado. Eles prometeram, não prometeram? O Pedro, os discípulos, não pediu nada. O milagre é de graça. Mas eles se proporam a dar metade do dinheiro. Pode ler lá na Bíblia. Aí foi lá o Ananias falar com o Pedro. Ô Pedro, que bom, rapaz. Você sabe, nossa, as coisas estavam tão difíceis, mas a incredulidade. Nós viemos aqui, você orou e nós conseguimos vender o terreno. Pedro já sabia, porque Deus já tinha brandado no coração dele. Pedro, o Ananias e a Safira venderam o terreno por muitos milhões. E vem com uma miséria de oferta aí para dar para vocês. Não aceito essa miséria. Assim que ele falar as palavras, ele vai cair duro e morrer. Batata. Falou com Pedro, caiu duro e morreu. Pedro chamou os eunucos em terra. Daqui a pouco vem a mulher dele aqui e vai no mesmo caminho. Não demorou 5 minutos, chegou ela lá toda sorrindo, toda contente. Ô Pedro, tudo bem, Pedro? Ô Pedro, bom é Deus, né, Pedro? Ó, já blasfemando. Meu marido tá aí. Olha, seu marido veio aqui, caiu duro e morreu. E você vai morrer também. Ela, puf, caiu e morreu. Qual a explicação para isso? Deus não quer dinheiro de ninguém.
Não, ele quer que você seja abençoado, abençoada. E se você se propor a ser um dizimista, porque 10% de tudo que você ganha é de Deus. Porque você entra num propósito com Deus e Deus te abençoa. Deus te dá 1 milhão de reais. Tira 10% de 1 milhão, quanto é que fica? Eu sou péssimo em matemática. Eu sou bom aqui, ó, na palavra. Agora, falar em dinheiro, não manjo de dinheiro. Aí você tira 10% e vai ficar com 90%. No próximo mês, como você foi fiel, os 10%, Deus vai dobrar o seu empreendimento. Qualquer área, Deus vai dobrar. No terceiro, se você for fiel, ele vai triplicar. E se você continuar fiel, ele vai fazer de você um milionário. É, um milionário. E Deus não é um Deus religioso. Você não precisa ser crente. Pode ser católico, espírita, até o macumbeiro às vezes prospera. O macumbeiro, quando ele para pensar e fala assim, porque o macumbeiro, ele conhece a Bíblia também, né? Ele fala, poxa, eu estou numa petenga da bexiga, ninguém está vindo aqui mais fazer macumba, eu vou fazer um voto é com Deus. Aí ele faz um voto com Deus e Deus abençoa ele. Por quê? Colocou no coração que Deus pode tudo. Como está escrito aqui, continuando, ó. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Ó a bênção. Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover. Glória a Deus, hein? O cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Deus ele indica até o comércio, o local aonde você vai prosperar. Agora você precisa acreditar em Deus. Só isso. Glória a Deus. Aleluia, hein? Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e, sobre ele, arrumou a lenha. Vou dar só uma paradinha aqui, ó. Aqui, ó. Abraão construiu um altar, naquela época de pedras, né, para poder fazer o holocausto. Quando você é fiel a Deus, quando Ele te abençoa, e você leva o seu dízimo na igreja, e você vai até o altar, porque é de praxe. O pastor, ele foi indicado pastor para orientar, aconselhar a ovelha, dizer, olha, a sua oferta, quem vai santificar é o altar, não sou eu o pregador. Porque o altar é de Deus, o altar não é do pastor, o altar pertence a Deus, isso em qualquer denominação. Glória a Deus, por isso que estava escrito aqui, ó. Aqui, onde que eu estou aqui? Deixa eu aqui. Então, eu quero pegar, eu gosto de pregar corretamente, sem pressa. O presidente do YouTube é meu amigo. Se ele é meu amigo, glória a Deus, né? Aqui, ó. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e, sobre ele, arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Aqui está falando faca, né? Mas eu sou da roça, sou analfabeto,
sabe, um pastor mais renomado, que fala mais fluente, ele vai falar que o Abraão pegou um cutelo, né? Que é aquela faca grande, né? De sangrar boi, né? Eu, como sou da roça, falo faca, né? Mas Deus me abençoa do mesmo jeito. O importante é pregar. Aqui, ó. Então, aqui. Cadê onde que eu peguei a faca? Aqui a faca. Para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Quando fala do céu, o anjo chamou do céu. Você está com dinheiro, um capital baixo. Ou se você tem um capital alto, ou tem de onde pegar o capital, Deus vai na frente, você vai pegar o capital, qualquer área. Qualquer área. Vai chegar lá e vai falar, eu quero esse restaurante aqui. Ah, mas custa uma fortuna. Eu estou com dinheiro aqui. E mais, Deus está aqui do meu lado. Cash, contrato, agora é meu. Deus me deu. Bom. Glória a Deus. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz. Disse o anjo: não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. O Abraão, ele foi fiel até o final. Era o único filho dele. Ele demorou 100 anos para ter o filho, mas teve. O Abraão ia nas ovelhas dele, tinha muitas, milhares, escolhia as melhores, sem mancha, e sacrificava no monte para Deus. Então, Deus, ele vai te abençoar. Você pode ir lá em Malaquias, você vai ver Deus falando lá: trazei todos os dízimos e todas as ofertas à minha casa, para que não falte mantimento. E provai-me nisto. Você vai, a prova é entre você e Deus. Se ele não abrir a janela e as portas do céu, você foi fiel, por que ele não vai ser fiel com você? Certo? E mais. Ah, mas eu vou dar o dinheiro, ó. O pastor está com um carrão. É com os meus dízimos e dos outros. Nada a ver. É entre você e Deus. Como é entre Deus e o pastor. Porque se o pastor meter a mão no dinheiro para ele, é entre ele e Deus. Olha, eu vou te contar mais. Aqui na Bíblia fala sobre isso, sobre os pastores corruptos, mentirosos. Tem pastor que você vai na igreja e ele já fala, ó, você vai ter uma Ferrari, uma mansão no Alphaville, a sua conta no banco só vai estar no azul. Profetiza da boca sem Deus falar com ele. Aí não dá, né? E o próprio Jesus diz lá: as ovelhas que meu pai me confiou são minhas. Eu falo com elas e ela ouve a minha voz. E eu chamo elas pelo nome. O próprio Jesus, só é você ir lá em Mateus, você vai ver. Glória a Deus. Continuando aqui, ó. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelo chifre. Quando ele e o menino chegou lá, não tinha nada. Abraão fez um altar de pedras, pôs as brasas, amarrou Isaac e pegou a faca para sacrificar ele para Deus. O anjo, opa, não, Abraão, eu confio em você, você é fiel. Aí ele, glória a Deus, desatou o menino, pôs ele no chão e apareceu um cordeirinho ali. Vocês acham que foi mágica de Deus? Você acha que a Bíblia é um livro de parábolas, de fábulas? Fábulas? Olha olha a bênção aqui, ó. Eu parei aqui no... Abraão ergueu os olhos e viu um cordeiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá, pegou e sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu
àquele lugar o nome de O Senhor proverá. O Senhor, até o dia de hoje. Se você um dia fizer um voto com Deus e tiver firme, pega um avião aí, vai lá até Israel que você vai conhecer esse monte. Glória a Deus, hein? Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor proverá. Que esse mês de agosto é o mês do gosto. Glória a Deus. Tem muita gente que fala assim, agosto é o mês do desgosto. Não. Deus fez 12 meses. Todos os meses é de prosperidade. Aí agora depende de você acreditar nele e na pregação dele. Glória a Deus. Aleluia. Por isso até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Glória a Deus. Essa passagem está no livro de Gênesis 22. Pode ler lá. Pai, que o Senhor venha abençoar aquele que está com medo de entrar no empreendimento, Pai. Aquele que até conhece o Senhor, mas está com dúvida de entrar no empreendimento. Seja de restaurante, seja metalúrgica, seja mandioca, vender mandioca na esquina, seja ir lá no Ceasa comprar umas frutas para vender. Ou seja, aquele que está com aquele sonho de realizar o sonho. Falar, ó, agora eu vou montar um restaurante grande e vou deixar os pequenos para os outros aí. Porque Deus é comigo. Eu vou abrir um restaurante grande, uma churrascaria, onde eu vou ter um sossego para mim, porque Deus é comigo, eu sou fiel com Deus. E se você é fiel com Deus, meu irmão, Ele vai prosperar tanto a sua casa, sua esposa, seus filhos, vai mandar a doença embora. O Satanás já está amarrado e está preso lá no Lago de Fogo, acorrentado. É desse jeito. E você só tem que acreditar em Deus, ir para a luta, vencer, prosperar e ser feliz. Glórias, honra, louvores, salmos de palmas para o Senhor, Jeová dos exércitos de Israel, o Deus Todo-Poderoso que proverá, e o seu Filho amado Jesus Cristo que está sentado à sua destra. Glórias a Deus, uma boa noite a todos, em nome de Jesus. Deus proverá. Hoje eu não coloquei nem louvor. Glória a Deus, mas só a palavra é fortaleza, né? Glória a Deus. Um abraço a todos, em nome de Jesus.